Oi, hoje é a resenha do conto Se Não Aguento o Calor, de Lawrence Block, aqui da coletânea USA no ar, de histórias policiais no ar, aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Ela sentiu o olhar bem na hora em que o garçom pôs o porta-copo da Bex em cima do balcão e deixou o copo com seu Rob Roy seco sobre ele. Queria virar para ver quem olhava, mas continuou ali, tentando analisar o que sentia. Não conseguia focalizar fisicamente, identificar um formigamento específico na nuca, simplesmente sabia que era observada e que o observador era um homem. Assim começa Se Não Aguento o Calor, de Lawrence Block, que conta a história dessa moçoila, em torno de 18 anos, chamada Jenny, que está ali no barzinho bebericando seu Rob Roy. E aliás, o fato dela ter escolhido justamente esse drink chamou a atenção desse sujeito que a está observando ali por trás. Ele é o Jim, James John. Claro, e vai se aproximar dela bem devagarzinho, sem chamar muita atenção, puxando aquele papo furado tradicional que a gente encontra nos happy hours. No começo, ela não dá muita bola para ele, mas conversa vai, conversa vem, meio que ela está acostumando com ele. E o que vai acontecer desse inusitado encontro ali no barzinho eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. É muito fácil perceber logo no princípio aqui da leitura que todo o começo aqui desse conto se baseia nesse flerte que eu já descrevi para vocês e é justamente como abre o primeiro parágrafo. Fica nisso durante muito tempo, aliás, mais da metade do texto só fica o bate-papo entre os dois. E depois de um certo tempo, né, já que ele dura quase 3 páginas, você já fica se perguntando, peraí, quando é que vai começar a história? Será que já começou a história? Ou o autor só está enrolando a gente? Em Block? Pois é. Dá muita sensação que ele não tem muito o que dizer e só fica nesse chove e não molha com os dois personagens. Porque vamos combinar, o papo que eles ficam tendo não é relevante, não é interessante, não significa absolutamente nada para uma história de policial no ar. Embora, claro, a gente já possa pensar, bom, se esses dois estão flertando um com o outro, com certeza um dos dois vai se ferrar. É óbvio, não tem nem o que dizer. E eu dizer também isso para vocês não é exatamente um spoiler, porque é o que dá para acontecer ali, já que não tem nenhum outro fator externo aos dois. O que poderia acontecer? O teto do barzinho cair? Não, também não, né? Aí não seria uma história policial, muito menos no ar. Com certeza, um dos dois vai dançar nessa relação. E daí pra frente é exatamente o que acontece. Depois que passa da metade do texto, aí sim a gente descobre que fim vai levar o encontro desses dois, da Jenny com o Jim. E a partir daí você já também começa a fazer outras hipóteses, porque quem é que está caçando quem nessa situação? É o tradicional, o homem caçando a mulher, ou é o contrário? É a mulher que está caçando o homem. Sim, é outra coisa que a gente também pode deduzir num texto tão simples que não dá pra gente nenhuma pista que ele possa ser um pouco mais complexo. E é exatamente o que vai acontecer logo em seguida, depois que passa da metade, enfim, os dois vão sair ali do barzinho e vão para a casa de um dos dois. Bom, pelo menos isso eu não vou dizer, você vai ficar no mistério, vai ter que ler o texto para descobrir isso. Mas sim, estando lá na casa de um dos dois, os dois vão sim se relacionar, obviamente, vão fazer umas coisinhas a mais, claro que você já está pensando. E também, qual é o desfecho disso? Bom, o desfecho disso é o que você já supôs lá no começo da história, quando ficou óbvio o que poderia acontecer ou não. Ou sim, né? Sim, com certeza, um dos dois iria dançar nessa história. E claro, vai acontecer isso, mas eu não vou dizer qual dos dois que finalmente vai morrer, né? Uma história policial no ar tem que ter um crime aqui no meio. Enfim, no final das contas, quando a gente chega ao desfecho, fica atraente ou não esse texto, depois de tanta enrolação ou de coisas que o próprio autor, o Block, não conseguiu evitar que nós, leitores, pudéssemos deduzir a história que ele está contando pra gente. A gente consegue imaginar o final disso tudo. Sim, mesmo que você imagine o exato final, ou então uma variante dele,
com certeza o texto lá não é muito excepcional, não vai marcar época e provavelmente a gente vai esquecer dele facilmente. Sim, os motivos que levam ao crime convence ou não? Um pouco, sim, dá para dizer que convence um pouco, mas também é algo batido, também meio clichê. É clichê se fosse qualquer um dos dois, se fosse o homem que matasse a mulher, ou também se fosse a mulher que matasse o homem. A gente já viu o clichê de ambos os lados em várias outras histórias, tanto na literatura, quanto no cinema, quanto no teatro. Qualquer lugar você já imaginou isso, porque a base, sim, é um clichê. Aliás, a gente precisa lembrar, né? Mesmo aqui no próprio livro USA Noir, a gente já teve um tipo dessa reviravolta e outras histórias. Para falar a verdade, nesse momento eu nem consigo lembrar, mas sei que aconteceu. No finalzinho, o que parecia que ia acontecer muda repentinamente, mas ainda se caracterizando nessa coisa do cachorro caçando o gato, ou era o contrário. Enfim, não importa, o texto só acaba surpreendendo realmente para quem não está acostumado a ver esse tipo de história. Então, se não aguento o calor, de Lawrence Buck, eu atribuo apenas 3,5 asterisco. Está de bom tamanho. Bom, é isso. Agora só nos resta esperar a próxima história aqui de USA Noir e torcer para que ela seja um pouquinho mais complexa, ao menos, né? Para que a gente não deduza tão facilmente o que vai acontecer no final da narrativa. Mas, enquanto o próximo vídeo não chega, que vai ser daqui a 2 dias, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto Contos do Meio-Dia. E até mais.